Então, como foi dito, nós vamos trilhar agora quais são os passos necessários para a construção de um caráter baseado em Êxodo e baseado também no Pentateuco, né? E também no livro de Josué, que é onde o Senhor entrega a terra prometida aos israelitas. Eu quero que você entenda que todo este caminho do deserto, não, do Egito, passando pelo deserto, a terra prometida, também ocorre nas nossas vidas. Porque o Senhor, ele, ele não deixa coisas simplesmente por uma história, não. Tudo na Bíblia é vivo. Quando eu falo vivo, é porque funcionou no passado, funciona no presente e ainda assim funcionará no futuro. A proposta de Deus não foi trazer uma palavra que ela era temporal, que ela se limitava ao tempo que ela foi escrita. Não. A proposta de Deus foi com que ele fizesse uma palavra que era atemporal, que independente do tempo que ela tivesse sido escrita, ou independente de qual era o tempo que o leitor ele estava lendo essa palavra, ela seria totalmente atual para esse leitor. Então, embora a parte aí do Êxodo tenha ocorrido há 4.000 anos atrás, ela ainda continua sendo atual para nós. E muito mais atual para aqueles que conseguem agora ver com o olhar da graça, com o olhar de Cristo, depois que ele veio ao mundo, morreu e ressuscitou. Então, agora vamos começar a passar por esses períodos. Esse é um discipulado curto, mas ele só vai servir para uma introdução, porque quando nós formos ver cada um desses ambientes, nós vamos vê-los com um pouco mais de critério, com um pouco mais de características acerca de cada uma dessas coisas, tá bom? Então, eu quero que vocês entendam agora que, na hora que vamos ler sobre o Êxodo e sobre o livro de Josué, esses dois livros eles transcorrem em três ambientes distintos. O primeiro ambiente, o Egito. Eu vou mencionar aqui o Egito. Ótimo. O segundo ambiente é o ambiente de deserto. E o terceiro, a Terra Prometida. Ótimo. Isso todo mundo já conhece. Agora, o que é importante notar que cada um desses ambientes vai trazer características diferentes. E quais são essas características? No Egito, eu tenho uma primeira característica que é o local de cativeiro. Já no deserto, eu tenho uma outra característica, que é o lugar de purificação. E já na Terra Prometida, é o local de desfrutar. Cada um desses ambientes traz consigo também peculiaridades específicas. Quando falamos em Egito, estamos falando de um local onde o domínio é o domínio do diabo. É o local onde o diabo ele aprisiona. Porque o próprio faraó, na Bíblia, por diversas vezes, ele foi tipificado como o diabo. Em diversas vezes, faraó representava o inimigo das nossas almas, que ele tinha um objetivo específico, nos tornar cativos, escravos dele. Essa é a realidade.
Então, quando o povo de Israel, eles estavam cativos no Egito, eles estavam sob o domínio de Faraó, sobre o domínio do inimigo, correto? Então, eu tenho o Egito, que é o local de cativeiro, e o domínio tem como senhor o diabo. Mas agora eu também tenho no deserto uma outra coisa que é o campo neutro. Se no Egito o domínio era o diabo, o deserto é diferente. O deserto é um ambiente que ele está neutro. O Senhor está conosco ali no deserto, porque o Senhor nos conduz ao deserto. Mas no deserto nós temos a opção de seguir em obediência ao Senhor ou de trazer os princípios do Egito com a gente. Você precisa entender que são ambientes diferentes e que também se combate com armas diferentes. E na hora que eu ainda passo para o terceiro ponto, que é a promessa, que é a terra prometida, nesse momento eu já estou vivendo uma promessa de Deus. É o próprio Deus que nos permite entrar em um determinado local para que a gente possa agora desfrutar daquilo que ele já prometeu para nós. Então vamos recapitular. Egito, lugar de cativeiro, lugar de prisão, onde o diabo tem o domínio. Deserto é um lugar de purificação. É um local onde eu preciso retirar o Egito de mim. Eu preciso retirar a mentalidade do Egito. E agora o domínio já não é do diabo mais. O domínio ali é um campo controlado, é neutro. É um campo onde, ora eu vou estar na presença do Senhor, em relacionamento com Ele, e ora eu vou estar sendo provado, tentado pelo diabo, para ser aprovado por Deus, como nós já falamos em outros discipulados anteriores. É necessário que você comece a fixar isso na sua mente. A diferença de cada um desses campos de batalha. E, por fim, a terra prometida, que é lugar de promessa, que é o lugar onde o Senhor nos coloca para ter paz. Então, eu quero que vocês entendam, e no final das contas, a partir do momento que você começa a trilhar esse caminho, eu e você precisamos agora entender como funciona a dinâmica de cada um desses ambientes. Deixa eu só ver qual que é. Vamos passar nas características também para mim poder explicar de uma forma geral. Qual que é a característica do Egito? A característica do Egito é a pessoa que vive numa situação de escravo. No Egito, você não tem liberdade. Você não faz o que você quer. É a mesma coisa de nós colocarmos uma pessoa hoje, lá no Ceresp. Ela vai estar presa ali no sistema prisional. Você acha que essa pessoa ela vai poder sair para fora e comprar um pão e voltar? Não. No Egito, a situação é de domínio do diabo. E no final das contas, você não tem mais liberdade para fazer aquilo que você quer. As pessoas, elas sofrem ali nesse ambiente de quê? De opressão maligna, de depressão, de ansiedade, de medo. E cada um em um nível diferente. Quantas pessoas nós vimos em um contexto de depressão tão profundo, tão enraizado, que essa pessoa ela não conseguia sair nem para comprar um pão na padaria, nem para poder ir para o trabalho dela. Quantas pessoas nós já vimos ou ouvimos dizer que
estava tão aprisionada em meio a circunstâncias dessas, que elas não conseguiam mais cuidar dos seus próprios filhos, cuidar da sua própria casa. Quantas pessoas nós já ouvimos dizer, eu estou pegando casos extremos, viu, para que vocês possam entender, que ela tem um problema tão grande em acumulação de coisas, de bens, de itens, que ela vai pegando na rua e enchendo a casa dela. E aí, na hora que vai ver, a casa da pessoa está inundada num lixão. Isso é um sinal de um domínio completo por parte do diabo na vida de uma determinada pessoa. Essa estrutura faz com que a pessoa ela esteja o quê? De forma cativa em um ambiente de escravidão, aonde o senhor dela tem o domínio das vontades e dos desejos dela. Logo, essa pessoa ela não vai conseguir se ver livre para poder fazer aquilo que ela gostaria de fazer. Então, dentro dessas características, você tem ali, olha, vive na opressão. Sabe o que é opressão? É aquele medo, aquela vontade paralisante que te impede de tomar o seu próximo passo que você precisa ter. Esse é o ambiente do Egito. Esse é o ambiente que Faraó domina, que o diabo domina. Quantas pessoas estão lá no mundo aprisionadas? Quantas pessoas estão lá no mundo aprisionadas em um ambiente parecido com o Egito, na qual ela já não tem mais alegria de fazer nada? Às vezes, a pessoa ela vai em baladas, ela vai em festas, a alegria dela dura só aquele minuto, aqueles 15 minutos. E depois que ela sai daquele ambiente, ela entra num ambiente de depressão, num ambiente de angústia, num ambiente de medo. E aí ela vive pegando as migalhas, porque uma das estruturas também do Egito é viver de migalhas. É viver do pão, aonde é dado simplesmente para que a pessoa ela possa se alimentar naquele momento. Então, é interessante cada um de nós entendermos o que trata cada um desses ambientes, para nós situarmos em qual ambiente nós estamos vivendo e como nós vamos sair dele para passar para o próximo nível. Porque são níveis. Egito, primeiro nível, situação de escravo. Eu planto, mas quem colhe é o Senhor que tem o domínio da posse da mente da pessoa. Vive sobre opressão, vive sobre o medo, vive sobre os açoites da vida. Esse é o ambiente de Egito. E aí agora a gente vai para outra característica do deserto. É o local onde há uma migração de escravo para liberto. O que eu quero que você entenda? Não existe essa de sair do Egito e cair na terra prometida, não. Não existe isso. Sempre haverá entre esses dois ambientes um local chamado deserto, para que nós possamos fazer com que a nossa mente possa ser construída conforme a vontade de Deus. Porque no final das contas, quando eu estou no Egito, ali é um ambiente que eu aprendo a ser escravo. Eu aprendo a viver por migalhas. Eu aprendo a servir um Senhor que deseja que eu fique em pecado. Mas quando o Senhor me tira do Egito e me coloca no deserto, Ele está fazendo com que eu saia desse ambiente onde o diabo tem o domínio, para que eu possa entrar agora num ambiente onde eu vou aprender a ser dominado pelo Espírito Santo de Deus.
E essa é a principal característica para que a gente possa obter vitória no deserto. É deixar de ser guiado, direcionado pela influência do diabo, para que eu possa agora ser direcionado e guiado pela influência do Espírito Santo de Deus. E por isso que eu coloquei, é nesse momento que há uma migração de escravo para uma pessoa liberta. E o que define se eu realmente vou me manter no deserto com uma mente de escravo? Ou se eu vou agora me manter no deserto, purificando a minha mente para que eu possa ser liberto no Senhor? É você mesmo. É você mesmo que vai definir se você vai mudar de uma mentalidade para outra. Porque no final das contas, o povo de Israel vagueou pelo deserto 40 anos. Porque eles não se submeteram a mudar a mentalidade de escravo deles para uma mentalidade de um povo liberto. Eles não se permitiram a isso. Só Josué e Caleb, onde o próprio Deus fala que sobre Caleb havia um espírito diferente sobre Caleb. E esse espírito que estava sobre Caleb era o espírito de Deus que o governava. Então, se você e eu entendermos essa parte, que a minha mente e a sua mente ela precisa mudar no deserto, você será habilitado a passar para o próximo nível. Você será habilitado a passar para o próximo nível. Outra característica aqui, no deserto não há colheitas fartas, ou melhor, muitas das vezes não há nem colheitas, porque no deserto não é um local de plantio ainda direito. É um local de dependência de Deus. É o local onde o seu caráter ele vai ser provado. E é você que vai determinar se você vai ser aprovado ou não. No deserto é o local onde, em vez de plantar, muitas das vezes você colhe o maná. Você vive do dia. Você vive da provisão do Senhor, da palavra que sai da boca de Deus. O Senhor, ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso quer dizer o seguinte, que não é simplesmente da provisão que você busca, da provisão dos seus braços ou da sua capacidade de negociar que você vai viver, mas você vai viver também daquilo que sai da boca de Deus. E por fim, você vai analisar como característica aqui no deserto essa vivência na dependência de Deus. É viver esperando com alegria, a chave, o maná do dia, o pão de cada dia nos dai hoje. Olha para você ver, o pão de cada dia nos dai hoje. Sabe o que é isso? É o maná que descia todo dia do céu. É a provisão do Senhor todo dia do céu. Por isso que tem isso na oração. Eu quero que você entenda que entre o Egito e o deserto há uma ligação. Sabe que ligação é essa? É um momento aonde eu estou no deserto, mas muitas das vezes eu quero voltar para o Egito. Porque lá no Egito, a pessoa ela sente saudade dos pequenos momentos de prazer que ela tinha em relação ao pecado, em relação às migalhas que o diabo liberava para ela, em relação às angústias, em relação aos pequenos momentos de prazer que ela talvez tinha por causa das circunstâncias.
Mas o Senhor, ele não tem o Egito para nós. Você já viu? O nosso cérebro, ele gosta de fazer caminhos neurais. Então, uma pessoa que ela ficou tanto tempo aprisionada nas mãos do diabo, num ambiente chamado Egito, toda vez que ela vai para um ambiente de escassez chamado deserto, ela às vezes vai sentir saudades daquilo, dos pequenos momentos de prazer que ela tinha no Egito. Mal sabendo ela que o Senhor, ele quer que ela tenha paz em abundância, alegria em abundância. E tudo isso está esperando para ela, para essa pessoa, desde que a mentalidade dela mude. Então, esse ambiente aqui, onde eu grifei de vermelho, esse é um ambiente de batalha que muitas vezes nós vamos traçar para que a nossa mente ela não queira e não nos permita voltar para o Egito. Porque dentro dessa caminhada, muitos desistem e quer voltar para o Egito, quer voltar para a situação de escravo, para que possa viver de migalhas, para que possa viver daqueles pequenos prazeres do mundo, mas que traz tanta opressão para a vida dessa pessoa. Eu e você não nascemos para o Egito. O Senhor, ele não nos quer no Egito. Mas o Senhor também não vai habilitar para nós uma promessa. Vou até pintar aqui a promessa de azul, olha. O miolo, ele não vai habilitar a gente para a terra prometida se antes nós não começarmos a entender os intentos dele e começar a batalhar com o governo do Espírito Santo. Porque só quando eu começar a governar com o governo, começar a agir com o governo do Espírito Santo, é que eu vou começar a conquistar a terra prometida. Essa é a realidade. Você quer viver milagres? Você quer viver a terra prometida? Então você vai ter que começar a batalhar com essa batalha na mente chamada deserto que há dentro de você, porque essa é uma batalha na mente. Você vai começar a entender que você precisa sair por completo da região chamada Egito, que é essa região. Você precisa sair por completo dela. E vai agora precisar aprender a ser governado no deserto pelo Espírito, para que você possa agora ser habilitado a batalhar em prol da terra prometida. Nós vamos viver, nós vamos ensinar a cada um desses ambientes nos próximos dias. E é você que vai começar a identificar como você vai fazer para sair de cada um deles e pular para o próximo nível. Tá bom? E aqui, por fim, na Terra Prometida, a situação agora é de liberto. Se lá no deserto a situação era de escravo, já na Terra Prometida, eu agora sou liberto. Se lá no deserto eu plantava, mas era para outro colher, agora, lá na Terra Prometida, eu colho com fartura. Eu colho não somente para mim, mas eu colho também para minha família. Eu colho para o reino de Deus. Eu colho para as promessas do Senhor, para que o reino do Senhor avance. Tem propósito essa colheita. E se no deserto, se no Egito eu vivia debaixo de uma opressão maligna, quando eu estou na terra prometida, eu recebo as bênçãos em paz, em alegria, em gozo. São ambientes totalmente opositores um do outro. E é eu e você que vamos definir em quais desses ambientes nós vamos transitar. Desde que nós coloquemos em prática aquilo que as Escrituras falam que tem que ser colocado.
Não é impossível, não. Só vai haver um conflito com a nossa própria natureza humana, com os nossos próprios desejos. Vocês estão me entendendo? Vamos pro próximo. Características quanto aos frutos. Quando eu declaro frutos, eu vou declarar aquilo que você produz. No Egito, na verdade, no Egito não é fruto, a Bíblia declara que são obras da carne. É a dependência das obras da carne. A pessoa, ela vive para os próprios desejos. Essas são as migalhas que o diabo coloca sobre a vida dessas pessoas. Ela vive para os desejos sexuais. Ela vive pelos desejos de orgulho. Ela vive pelos desejos de avareza. Ela vive pelos desejos Tem vários lá, esqueci lá das obras da carne. Ela vive pelas emoções dela. Ela vive pelos desejos dela. E como característica também dos frutos, as emoções dessa pessoa serão totalmente abaladas. Como nós já declaramos nos slides passados. É uma pessoa que ela vive em ambientes de depressão, de ansiedade, de medo, de angústia, de aprisionamento. Então, os frutos de uma pessoa que vive no Egito é dependência das obras da carne e emoções abaladas. Ela não consegue ter emoções de amor, em paz, em tranquilidade. Não, porque está sob o domínio do diabo. Já no deserto, há um tratamento das nossas emoções. Esse é um detalhe. Ó, não tem como falar que você vai passar pelo deserto e ser aprovado se as suas emoções elas não forem tratadas. Se você não deixar de ser imediatista, se você e eu não deixarmos de querermos as coisas do nosso jeito, se eu e você não formos, se formos direcionados simplesmente pelos ciúmes, pelas emoções de vaidade, se as nossas emoções elas não forem tratadas no deserto, eu não serei habilitado a passar pela terra prometida. As minhas emoções elas precisam ser tratadas e curadas no deserto. Nós vamos falar isso daí nas aulas dos discipulados para frente. E no deserto também, nós precisamos aprender a deixar as obras da carne. Porque as obras da carne, elas são totalmente um ambiente de destruição do Egito. É a moeda de controle que o diabo tem para aprisionar pessoas. E essa moeda de troca do diabo, ela precisa sair das nossas vidas. Nós não podemos mais ser controlados pelos desejos da carne, pelo desejo de fama, pelo desejo de sexual, pelo desejo de dinheiro. Não. Nós não podemos ser afetados por isso. Nossos desejos, eles vão ser tratados no Senhor. E aí sim, o Senhor ele vai prover tudo nas nossas vidas. Tudo, 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 tudo. Pode ter certeza disso. E na terra prometida, quanto aos frutos, a pessoa ela está agora em um governo do Espírito Santo. Ela foi habilitada agora com o fruto do Espírito. Ela tem paz, ela tem temperança,
Tudo, o mundo pode estar desabando ao lado dela, mas ela confia no Senhor. Ela declara: o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha justiça, e nele eu confiarei. Eu não preciso ter medo do meu inimigo, porque eu estou no esconderijo do Altíssimo, e lá ele não me encontra, lá eu não sinto medo. E as emoções, elas são totalmente controladas. Entenda o seguinte: quem faz a transição do povo israelita do deserto para a terra prometida é Josué. E Josué, o Senhor declara para ele o seguinte: seja forte e corajoso, não tenha medo. Não tenha medo. Só guarde os mandamentos, porque eu te abençoarei, como fui com Moisés. E aí, sabe o que Josué ele faz? Ele toma a terra prometida, várias nações que ali moravam. Ele toma todas aquela terra com discernimento do Espírito Santo de Deus, sem ter um pingo de medo, porque ele sabia quem era o Deus que estava com ele, porque ele conhecia o Deus que estava com ele, porque ele relacionava e tinha certeza. Isso é fé. Vocês estão me entendendo? Isso é fé. Isso é fé. Então, a partir do momento que você, no deserto, aí que você precisa entender, para que você colha os frutos da terra prometida, no deserto, nesse ambiente aqui que eu estou marcando, no deserto, entre o deserto e a terra prometida, é o ambiente onde eu aprendo a ser governado pela presença do Senhor. É o ambiente onde eu aprendo a estar com a presença do Senhor a todo momento, aonde eu aprendo a não sentir medo das circunstâncias, é onde eu aprendo que as obras da carne, ela não mais me governa, e eu agora só tenho um Deus, um Senhor, eu não posso mais servir outros deuses, porque eu irei aborrecer um e agradar o outro. Então, é no deserto que você vai aprender com as armas corretas a ser habilitado para a terra prometida. Se eu te perguntar hoje, você sabe quais são as armas que você tem à sua disposição, a qual o próprio Deus já entregou para que você possa sair do Egito para o deserto e do deserto para a terra prometida? E se você sabe quais são as armas, você tem utilizado delas? Será que você tem dado credibilidade a essas armas e aplicado com afinco, com energia, para que você possa mudar de um ambiente para o outro? Então vamos lá. E por fim, eu queria agora que vocês entendessem todo esse contexto que foi dito nos slides passados. Agora, com áreas da sua vida. Vamos fazer um exemplo aqui. Pode ser que algumas pessoas estejam vivendo um Egito na área financeira e na área profissional. Vamos desenhar um Egito aqui na área financeira e na área profissional? Vamos lá. A pessoa que está sofrendo de uma questão de aprisionamento no Egito, na área financeira, ela pode ser tanto rica quanto também pobre.
Ambas as pessoas podem, na área financeira, tanto um rico quanto um pobre pode estar cativo no Egito. Pode, pode, desde que Mamon seja o senhor dele. Entendeu? Porque às vezes a gente confunde achando que só o pobre, numa área financeira, que pode estar no Egito. De forma nenhuma. Tem pessoas que são ricas, mas morrem de medo e pavor de perderem tudo e vivem em função dessa riqueza. Não tem mais paz e alegria por causa dela. Se a sua paz, se a sua alegria foi embora, e se você vive um ambiente de medo, como já foi declarado lá atrás, um ambiente de angústia, um ambiente de aprisionamento, um ambiente de tristeza, onde você tem poucos momentos de prazer e uma vastidão de momentos de depressão, de angústia, você pode estar vivendo, mesmo com recurso financeiro, um Egito, uma área de domínio do diabo. E aí eu coloquei aí 2 pontos. Como exemplo, uma pessoa que vive essa situação numa área financeira e numa área profissional. Ou ela tem um recurso financeiro e está aprisionada no medo, querendo perder, com medo de perder tudo, ou ela simplesmente não tem, e tudo aquilo que ela produz, o diabo toma. O diabo se apropria, o diabo pega. E aí ela vive o ciclo do medo novamente, dia após dia. Se esforça ao máximo, faz um plantio, uma área profissional ótima. Ela faz um plantio na área profissional dela, mas na hora de colher, ela não consegue colher mais. Parece que tudo some diante dela, some das mãos dela. E aí ela se vê novamente em um ambiente talvez de escassez e medo. Lembre que a marca do Egito é a opressão, o medo, a angústia. Essa é a marca do Egito. E aí o que acontece? Essa mesma pessoa, ela pode estar na área profissional e financeira no Egito, mas ela pode também estar na área familiar e sentimental no deserto. Ela já não está mais no Egito, ela está no deserto nessa área, aonde ela consegue viver momentos de alegria com o Senhor, como se fosse numa terra prometida. Às vezes ela está bem ali com os filhos por algum momento, e aí de hora em hora, de tempo em tempo, ela sofre uma reviravolta, e aí ela entra num ambiente de angústia, porque é assim que é o deserto. O deserto é a área que, ora, nós estamos muito fortes com a presença de Deus, muito forte com a presença de Deus, e ora nós estamos talvez sendo oprimidos pelo diabo, para que a gente possa ser provado e aprovado. Então a mesma pessoa, ela pode estar no Egito numa área financeira e profissional, mas ela também já pode estar numa área familiar e sentimental, vivendo um ambiente de deserto, aonde ela só precisa aprender os princípios para que ela possa ser aprovada para a Terra Prometida. E essa mesma pessoa que pode ter a área financeira profissional no Egito, pode estar na área familiar e sentimental no deserto, ela também pode estar numa área ministerial, numa Terra Prometida. Essa pessoa agora, ela vive frutos do Espírito, ela vive situações e milagres e maravilhas numa área ministerial. Mas nas outras áreas da vida dela, ela carece de amadurecimento. Ela carece de uma libertação do Senhor. Vocês estão me entendendo? Coloca um amém aí. Vamos mexer um pouquinho nesse grupo aí, enquanto eu tomo um pouquinho de água.
Então, pessoal, esse aqui é o ponto que diz respeito às áreas afetadas da minha vida. Então, eu quero que você entenda que existe um caminho para ser trilhado. Existe uma mente que precisa ser mudada, para que nós possamos trilhar os mesmos passos que o povo israelita trilhou, quando antes eles estavam presos no Egito. E ali eles clamaram ao Senhor, eles se humilharam no Senhor para que o Senhor os libertasse. O Senhor envia um libertador. Saiba disso. O Senhor, ele sempre vai enviar um dos seus para poder te ajudar. E o processo de discipulado começa nisso. É isso que você precisa entender. Sozinho é difícil. O Senhor sempre vai enviar um libertador. Então, lá para o povo israelita, ele enviou quem? Moisés. Então, Moisés, ele vem como se fosse Deus ali para Faraó, mostrando tudo aquilo que Deus era capaz de fazer. Enviou 10 pragas. E Faraó teve que libertar o povo da escravidão. É a mesma coisa. O Senhor, ele usa libertadores, instrumentos na mão dele, para poder te ajudar a sair do Egito. E ali, através do poder de Deus, o diabo, ele não consegue resistir. E ele vai sair. E na hora que ele sai da vida dessa pessoa por um tempo, por um minuto, essa pessoa ela estará habilitada a entrar para o deserto, junto com esse libertador, a qual o Senhor envia. Para quê? Para que ali essa pessoa possa ser discipulada. O deserto é o local de discipular, de criar discípulos. É o local onde a nossa mente vai ser transformada. E é nesse momento, volto a dizer, que mais de 500 mil, ou quase 1 milhão, né, contando com mulheres e crianças, não conseguiram passar para a próxima etapa. Mas você entendendo isso, se você entrar no discipulado de cabeça, você vai ser habilitado a passar para a próxima etapa. Vocês estão me entendendo? Então, no final das contas, recapitulando, pegar até uma outra cor de caneta aqui, pegar um azulzinho. Sai do Egito e entra para o deserto. O Senhor usa um libertador, uma pessoa para poder te auxiliar nesse processo. Dentro do deserto, há um discipulado. Há um discipulado. E depois desse discipulado, bem feito, bem trabalhado, colocando energia, será habilitado a conquistar a terra prometida com o governo do Espírito Santo de Deus. Vocês estão me entendendo? Qual é o fluxo? É assim que é o fluxo. Não tem outro, não. Agora, quem não consegue passar do deserto para a terra prometida? Quem não consegue fazer o discipulado? Quem não consegue fazer o discipulado não consegue passar da terra do deserto para a terra prometida. Quem não consegue fazer o discipulado, sabe o que vai acontecer? Tem uma tendência enorme. Ou a se manter no deserto, ou a voltar para o Egito. Essa é a dinâmica. Quer mudar a mente? Vamos disponibilizar ferramentas para isso. Mas o Senhor, ele não trabalha, ele não faz as coisas sozinhos. O nosso século, a natureza humana desse tempo é uma natureza humana muito independente. E essa independência
nos faz ficar estagnados no mesmo ponto. Quem está no Egito, fica no Egito. Quem está no deserto, fica no deserto. E quem está na Terra Prometida, dali só tem um local, voltar ou para cá, ou voltar para o Egito. Porque só fica também na Terra Prometida quem é ensinável. Eu quero que vocês absorvam isso aí na vida de vocês. Porque no final das contas, não tem como mudar de um ambiente para outro se não houver uma batalha dentro de nós. Uma vontade imensa de desenvolver uma nova mente, um novo coração, conforme a vontade de Deus. Se você não levantar todas as manhãs como um guerreiro, disposto a mudar, disposto a romper com a velha mentalidade do Egito, que faz com que você deseja o alho e a cebola, as comidas do Egito, as práticas do Egito, os desejos do Egito, se você não acordar todas as manhãs com o propósito de arrancar isso da sua mente, você não vai conseguir receber o novo de Deus. É impossível. Não vai conseguir receber o novo de Deus. E essa é a proposta. Semana que vem, nós vamos trabalhar com a nossa próxima etapa do discipulado, que é saindo do Egito. Nós vamos começar a entender qual é a estrutura necessária para que a gente consiga sair do Egito. E toda vez que, porventura, a nossa mente quiser voltar para lá de novo, eu saber qual que é o caminho que eu tenho que trilhar novamente para poder sair de lá. Porque o Egito, ele não é o local onde o Senhor preparou para nós. Nem o deserto. Mas o deserto é necessário. E é você que vai determinar em qual desses ambientes você vai querer fazer a sua morada. E eu quero estar na Terra Prometida. E você? Entenda que a Terra Prometida só está habilitado àqueles que estão com a presença pelo governo do Espírito Santo. Se o governo do Espírito Santo não estiver sobre a sua vida, não queira estar lá, não, porque se porventura você receber algo que se pareça com a Terra Prometida, saiba que isso é para sua própria condenação. Porque a Terra Prometida, ela é simplesmente para aqueles que estão com o governo do Espírito. Para que essas pessoas elas possam governar com Cristo naquele grande último dia, lá no milênio do Senhor Jesus. Tá bom? Alguma dúvida? Coloca um joinha aí. Coloca uma palavrinha. Então, amém. Hoje nós vamos terminar mais cedo, porque isso aí só foi um panorama geral dos nossos próximos discipulados. E eu espero você no próximo discipulado, quarta-feira que vem. Não deixa de estar junto, não, para que a gente possa aprender mais do Senhor, entendeu? Eu vou fazer uma oração pela sua vida e esteja com seu coração aberto, tá bom? Pai, eu agora apresento a vida dos teus filhos essa noite. Senhor, faz vida sobre eles. Que essa semente seja plantada nos corações e nas mentes deles. Que eles possam agora, Senhor, viver algo novo em Ti. Eles possam entender, ó Pai, qual é o ambiente que eles estão vivendo e possam sair dele. Com a ajuda do Senhor Jesus, que veio para trazer liberdade aos cativos. Colocar em abertura as células que outra hora estavam trancadas. Pai, que haja vida sobre esse povo. Que eles possam, Senhor, entender os teus planos, as tuas estações. Que eles possam viver
milagres e maravilhas na tua presença. Eu agradeço pela vida de cada um deles, Senhor, crendo que o Senhor fará milagres. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, um abraço a todos. Que Deus o abençoe cada um de vocês. Até mais.